andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Mateus 4, 18 ao 20. Quando ouvimos a palavra vocação, muitas vezes pensamos em profissão, carreira, sonhos pessoais. E sim, isso tudo também pode ser uma vocação. Mas Jesus tem uma vocação primordial para o seu povo, que é muito mais do que um trabalho. É um chamado para segui-lo. Antes de qualquer coisa, antes de ser pastor, médico, professor, engenheiro, você foi chamado para seguir a Cristo. Essa é a essência da vida cristã. Ele é o tesouro, ele é a meta, ele é o caminho. Pense nisso. Pedro e André estavam ocupados, cuidando da vida, trabalhando duro. Mas quando Jesus os chama, tudo muda. Ele não diz, sigam um sistema religioso ou sejam melhores pessoas. Ele diz, vinde após mim. O chamado não é para um código de ética, é para uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O texto mostra 3 verdades fundamentais sobre sua vocação. A vocação começa com a iniciativa de Cristo. Observe, Jesus vê Pedro e André. Ele vai até eles. Não foi Pedro quem procurou Jesus. Não foi André que fez uma lista de resoluções espirituais para encontrá-lo. Foi Cristo quem tomou a iniciativa. Isso ecoa o que Paulo diz em Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você não segue Jesus porque teve uma ideia genial. Você o segue porque ele te viu primeiro, te amou primeiro, te chamou primeiro. Isso deve encher o seu coração de humildade e gratidão. Segundo, a vocação é um chamado para estar com ele. Jesus não diz, vinde após a minha doutrina, ou vinde para a minha missão apenas. Isso tudo é importante, mas ele só disse, vinde após mim. A essência da vida cristã é seguir a Cristo, andar com ele, conhecê-lo mais profundamente. Marcos 3,14 reforça isso. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Antes de pregar, antes de fazer milagres, antes de qualquer obra, o chamado era estar com ele. Isso significa que sua prioridade não é fazer coisas para Deus, mas viver perto de Deus. Terceiro, a vocação envolve renúncia e transformação. Pedro e André deixaram imediatamente as redes. Redes representavam trabalho, segurança, sustento. Seguir Jesus significa abrir mão de tudo que se torna obstáculo para obedecê-lo. Não significa que você vai abandonar sua profissão, mas Cristo será maior que sua profissão. E repare, ele promete transformação. Eu vos farei pescadores de homem. Quando você segue Jesus, ele muda sua identidade, sua missão e sua perspectiva. Agora, pergunte-se, você tem vivido sua vocação principal? Você segue Jesus ou apenas segue uma rotina religiosa? Sua maior alegria é estar com Cristo ou conquistar coisas neste mundo? O que você precisa fazer hoje para segui-lo com mais intensidade? Sua vocação não é apenas cantar no louvor, servir na igreja ou ter um ministério. Isso é consequência. Sua vocação é olhar para Cristo todos os dias e dizer, tu és tudo para mim. Seguir a Cristo é considerá-lo tão precioso que tudo mais parece perda. Ele não chamou você para uma vida fácil, mas para uma vida com Ele. E isso é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa. Hoje Cristo te chama, como chamou aqueles pescadores na praia da Galileia, e diz, vinde após mim. Não adie, não negocie, responda como Pedro e André, e deixando imediatamente as redes, o seguiram. Você ouviu o devocional Vida em Comunhão. Todos os dias temos novos episódios, por isso não deixe de se inscrever na sua plataforma preferida para não perder as notificações, seja no YouTube ou no Spotify, e que Deus abençoe grandemente o seu dia.